Se você perguntar para o motorista, vale a pena trabalhar no caminhão? Ele vai te responder, tira a carta e vem ver. Só que a realidade que eu vou falar para vocês é que muitas pessoas não estão preparadas para trabalhar nisso aqui. Já ouvi relatos de pessoas que tiraram a carta de condução, ficaram 2, 3 meses na área e abandonaram isso aqui. No começo, como no começo de tudo, é complicado. A primeira carga, a primeira descarga, horários com o tacógrafo, polícia pressionando, patrão em cima. É uma explosão de emoções, então você que vem para os caminhões tem que ter o psicológico preparado para isso. Sem contar com os riscos e os perigos que ele enfrenta diariamente nesta profissão. O que eu digo é, cuidado, você que quer investir e depois não conseguir trabalhar nisto aqui. Tem gente que vai falar assim, mas eu vou é pelo dinheiro, é pela grana. Mas se você vier pelo dinheiro, não vai compensar, porque o dinheiro também é pouco. Falta do lar é a pior coisa que existe nessa profissão, porque você vai ter que abdicar da família. Se a tua esposa não for alinhada contigo, esquece teu casamento. Se quer saber mais sobre esta profissão, segue o Drive